Hoje estamos aqui para gravar o segundo episódio do podcast Café com Cartório. E o tema de hoje será procuração em causa própria. O meu nome é Josiane Ribeiro, sou substituta do segundo tabelionato de notas e estamos aqui com a Ana Paula. Oi pessoal, meu nome é Ana Paula, eu sou escrevente autorizada aqui do Tabelionato Vargas e eu trabalho no setor de procuração. E hoje a gente vai conversar então um pouquinho sobre procuração em causa própria. Ana, vamos relembrar um pouquinho para os nossos ouvintes de hoje o que é a procuração em si? Então a gente pode partir do princípio de entender o que é uma procuração, que é quando o outorgante, que pode ser uma pessoa física ou como uma pessoa jurídica, está passando poderes para outra pessoa representá-lo em um ato civil. Então muitos clientes talvez não saibam muito bem o que seria uma procuração em causa própria. A gente poderia estar falando agora o que é uma procuração em causa própria. Trazendo no dia a dia nosso, né? Vamos imaginar que você compre um imóvel e você não tem condição, seja por um ato impeditivo da lavratura da escritura definitiva desse imóvel. Logo, mas aí você quer, de fato, ter uma segurança jurídica. Não, Josi, eu quero fazer uma procuração para que evite que futuramente eu perca essa procuração. Se eu fazer uma procuração comum de poderes gerais, de venda de imóvel, essa procuração garantiria esse direito em caso de falecimento da parte, por exemplo? Com a procuração em causa própria, a pessoa não terá esse problema, a pessoa não terá essa dificuldade, porque a morte de uma das partes não revoga, como você mesmo sabe, né? Então, assim, hoje em dia, esse ato é um ato muito difícil de ser feito. Mas por que ele é muito difícil de ser feito? Tu deve no dia a dia saber que é a questão do valor dos emolumentos, por exemplo, né? Não, algumas pessoas, acredito que já teve cliente que já te disse, Ana, é muito caro, ou não quero pagar essas despesas agora. O que tu me diz sobre isso? Eu digo, como você estava falando, que é a segurança jurídica. Então, se em um momento o cliente vem e quer futuramente ter essa garantia, eu vejo como uma das melhores formas, porque o que garante que amanhã ou depois uma das partes não vai falecer e o negócio jurídico não seja concluído? Sim. Então, por mais que em questão financeira seja mais alto, a segurança ela também é mais alta. E também tem a questão, né, Ana, do recolhimento do imposto, né? Que em alguns estados é obrigatório o recolhimento do imposto no momento da lavratura da procuração. E isso também traz uma certeza para o cliente, inclusive com transferência do cadastro do IPTU junto ao município, que já fica no nome daquele outorgado também, né? Não sei como que funciona, se tu já presenciou algum ato, se tu já leu sobre isso, mas teve algum cliente teu que falou sobre o não recolhimento do ITBI no momento da lavratura da procuração em causa própria? Eu acho que é um questionamento muito grande ainda, talvez porque as pessoas não saibam certo o que se trata esse serviço que é oferecido nos cartórios. Então, a gente poderia também estar falando sobre o que precisa para fazer essa procuração, né? Ele é muito semelhante à escritura de compra e venda, certo. A documentação. Então, a gente vai pedir o documento das partes, tanto do outorgante e do outorgado, documento de identificação, vai pedir o comprovante de residência, né? Fazer toda aquela qualificação, a matrícula do imóvel que precisa estar atualizada, e a gente vai fazer, então, o recolhimento do ITBI, que é o imposto municipal. O cliente vai fazer o pagamento desse ITBI e também a gente vai recolher os emolumentos em cima do valor do imóvel. Então, será mais ou menos a base de cálculo de emolumento, será a mesma tabela de base de cálculo com uma escritura de compra e venda, procede? Isso mesmo. Ok. Ana, e vamos puxar um pouquinho o gancho para falar da necessidade da certidão do Estado Civil da parte atualizada. Por que é necessário a gente ter uma certidão atualizada do Estado Civil do outorgante nesse momento da procuração? Por dois motivos. Se o outorgante for casado daqui a pouco em uma comunhão que é universal, o cônjuge, ele é o outorgante também. Então, a gente precisa saber no ato também dessa informação. A gente vai consultar na matrícula se no momento que ele adquiriu aquele imóvel ele era solteiro, se ele já era casado. Se ele, por exemplo, for na comunhão parcial de bens, a pessoa vai ter que anuir esse ato.
Então, são alguns critérios que a gente tem que analisar na matrícula e ver de fato se a pessoa é casada ou não. E também é bom lembrar também, né, Ana, da questão da capacidade civil deles, né? Que quando eles se tornam incapazes, é para a certidão do estado civil deles que é posto essa verbação. Ah, se ele foi interditado, enfim, perdeu a capacidade civil, é lá na margem da verbação da certidão do estado civil que será feita essa verbação. E, claro, por uma segurança também do outorgado, porque imagina só, a gente pegar uma certidão, não fazer essa verificação, fazer uma procuração e futuramente ele não poderia ter feito, ou até mesmo a gente não coletou todas as informações necessárias e lá na frente impeça alguma coisa para que este comprador faça de fato a escritura definitiva de compra e venda dele. E entrando já nesse assunto de impedimento, qual que é a diferença, por exemplo, de uma procuração comum para uma procuração em causa própria, em questão de revogação, enfim, nesse sentido, qual que seria a diferença? A procuração em causa própria, ela, mesmo que uma das partes a revogasse, teria ineficácia da própria revogação. Então, essa procuração, ela é irrevogável. Todos os itens de cessar o mandato lá do 682 do Código Civil, ele não se aplica para a procuração em causa própria. Uma das partes faleceu, não perde a validade. Revogou, ela é ineficaz essa revogação. Josi, como que faria para fazer um cancelamento desse instrumento? Teria que ser por um instrumento de distrato. As duas partes teriam que vir fazer um instrumento público de distrato da procuração. É através de uma própria escritura pública que faz esse distrato. Ana, e aproveitando, como que é o teu dia a dia, né? E você que está na frente, na linha de frente da produção, da procuração, conta para nós um pouquinho como que é teu dia a dia. Então, eu faço a procuração de forma online. Todo pedido que chega, tanto em e-mail quanto na nossa central, né, no nosso WhatsApp, eu recebo os clientes por lá. É muito bacana porque é uma forma de facilitar a vida do cliente também, né? Sim. Então ele vem para finalizar o ato aqui no cartório, né? Se precisa trazer algum outro documento, enfim, finalizar aqui. Ou a gente também faz por videoconferência, que é outra situação muito bacana, porque os clientes adoram a facilidade que o e-notariado vem trazendo nos últimos anos. Eles entram em contato conosco, a gente sana as dúvidas do cliente, porque daqui a pouco não é aquilo que ele queria, a gente tenta direcionar ele, então, para o lugar correto, onde ele deve ir. Se for aqui, a gente manda a lista de documentos para eles nos retornam, protocolamos o pedido, e o mais breve possível a gente convida os clientes para virem assinar os seus atos aqui. E aqui é bem rápido, né, Ana? Porque a gente está sempre fazendo o tempo todo ali alinhado para que a gente atenda esse cliente com mais celeridade possível, para que de fato a procuração tenha o papel dela, né? Porque termina que a procuração, ela não é para ter a espera de 30 dias, a procuração é para acelerar o processo. E, claro, com o processo digital ficou muito mais fácil dessa celeridade processual. Com certeza. Então, a gente conta com uma equipe hoje na procuração de 5 pessoas. Então, as 4 meninas estão ali na linha de frente, atendendo diariamente diversas procurações que são feitas na hora. A gente coleta a informação do cliente, faz a leitura, a lavratura ali, o cliente já sai com a procuração na mão. E esses que vêm através do e-mail ou do WhatsApp, a gente tenta fazer da mesma forma para o cliente no mesmo dia sair com a procuração ou presencialmente ou pelo traslado digital. Ana, e quando tem como que tá as videoconferências? Tá tendo dificuldade? Os clientes não tem mais essa dificuldade? Porque lá em 2019, quando surgiu o e-notariado, existia muita dificuldade de acessar o link para fazer as vídeos. Alguns senhores de idade tinham dificuldade de fazer as vídeos e a gente sempre auxiliou. Como que tá hoje essa rotina? Eu acho que ela continua assim, porque ainda tem muitas pessoas que têm dificuldade, mas como é bom ter uma equipe muito estruturada para atender e assistir o cliente de forma diferenciada. Porque hoje a gente conta com pessoas da parte digital que dão esse suporte para o cliente. Então, se daqui a pouco o cliente não consegue baixar o aplicativo, fazer todo o passo a passo, a gente tem sempre uma pessoa instruindo. Se não sou eu, são as outras meninas que dão essa instrução para o cliente. E no final dá tudo certo. Perfeito. Então, hoje ficamos por aqui.
Fique ligado que a gente vai trazer muito mais assuntos como esses daqui para frente. Teremos assuntos como ata notarial, dação em pagamento, compra e venda. E se você teve dúvidas sobre esse assunto da procuração em causa própria, nos mande uma pergunta, nos mande um questionário. Enfim, estaremos à disposição. E hoje ficamos por aqui. Tchau! Tchau!